Amém, irmãos? Glória a Deus por esta manhã, por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo, esse ambiente tão fértil, esse ambiente tão nutritivo, pois é a presença de Deus que está sobre nós nesta manhã. É a graça de Deus que está sobre nós nesta manhã, e não dá para podermos achar que nós não estamos entendendo, muito pelo contrário, é palpável, é nítido a presença do Senhor sobre nós, o toque do Senhor sobre nós, o derramar da sua graça sobre nós. Eu queria repartir com os irmãos uma palavra que algumas semanas o Senhor tem nos liberado, nos feito enxergar algumas coisas, não é tudo. Estava repartindo com o Rafa, até o Fabinho pegou também, o Ada. Então eu não estou sozinho aqui, pois é para nossa edificação. Queria que você abrisse, irmãos, em João capítulo 12. É um texto muito conhecido. Por incrível que pareça, né, o AP esteve falando ministrando uma conferência Betânia, o pastor Flávio, e acabou que o texto caiu em cima. Mas João capítulo 12, verso 1, nós vamos estar falando sobre os dois jantares. Os dois jantares. Esse é o primeiro jantar que nós vamos estar falando aqui. João capítulo 12, verso 1 em diante. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Eu acredito que as Escrituras, ela deixa muito claro. O próprio João, ele é bem detalhista. João fala com muito detalhe os acontecimentos.
E a minha ênfase, irmãos, ela vai ser relacionada a Lázaro. Eu vou falar algumas outras coisas aqui, mas vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. E porque tem algo muito significativo aqui, tem algo muito importante aqui. Jesus, 6 dias antes de ir para Jerusalém, ele entra na cidade de Betânia, um vilarejo, se é o que podemos dizer, a periferia de Jerusalém, bem simples, um lugar bem totalmente singelo. E Jesus tem uma paixão por esse lugar, Jesus tem um apreço por esse lugar, por causa do ambiente. Enquanto que Jerusalém era um lugar de muita crítica, incredulidade, enquanto que Jerusalém era um lugar que Jesus chegava lá, mas não havia um coração liberado, não havia um espaço, como o Rafa ministrou no domingo passado, não havia esse espaço plenamente para poder receber Jesus, ser tocado por Ele. Enquanto que Betânia, o lugar estava totalmente favorável, o ambiente estava totalmente favorável, porque ali, não somente por causa da geografia, mas por causa ali havia corações liberados, havia corações famintos ali, havia homens e mulheres, havia uma família, várias pessoas recebendo Jesus. E Jesus tocava, e Jesus operava milagres, Jesus manifestava a sua graça naquele lugar. Então Jesus tinha um apreço por Betânia, ele se sentia acolhido, ele se sentia feliz, porque havia corações quebrantados, havia corações totalmente liberados para poder desfrutar na sua intensidade. No capítulo 11 nós vimos aqui que Jesus operou um milagre poderosamente. Jesus ressuscitou Lázaro. Já era amigo de Deus, mas parece que o Senhor aumentou o nível. Parece que o Senhor aumentou mais o apreço. Parece que algo diferente, algo significativo aconteceu na vida de Lázaro. O Senhor ressuscitou Lázaro. Lázaro estava doente e morreu, ficou 4 dias naquele lugar. E o Senhor, como é misericordioso, veio e ressuscitou Lázaro. E depois de uns dias, Jesus vem novamente em Betânia. Jesus entra em Betânia. E Jesus vai para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Qual seria o sentimento de Jesus em entrar nesta casa? Qual seria o sentimento do anfitrião ao receber Jesus? Não seria um sentimento de generosidade? Não seria um sentimento de adoração? Não seria um sentimento totalmente de gratidão, de amor? Pois bem, esse era o sentimento que estava no coração de Lázaro, que estava no coração de Marta, que estava no coração de Maria. Um ambiente totalmente fértil, um ambiente onde o Senhor entrava com uma alegria, com um gozo, porque ele estava sendo honrado. E a Bíblia e João enfatiza muito bem: onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus. Ali prepararam um jantar, ou seja, ele era bem-vindo. Jesus estava sendo honrado naquele lugar. Jesus estava sendo totalmente o foco daquele lugar. Então o coração de Lázaro, por ter sido, foi ressuscitado por Jesus, o seu amigo. Lázaro estava à mesa, com o coração totalmente quebrantado, com o coração totalmente que experimentou algo novo da parte do Senhor, que experimentou algo diferente, era amigo do Senhor, mas o Senhor aumentou mais o nível, o Senhor levou ele mais profundo. Eu vou te ressuscitar.
E ressuscitou Lázaro, e Lázaro com o coração ali na mesa, recebendo da vida, recebendo da graça, recebendo virtude da parte de Deus. Tenho toda certeza disso, que fazia perguntas, porque algo novo aconteceu, afinal, então é um ambiente, é algo novo que aconteceu dentro de mim. Eu recebi vida, eu estava morto, o Senhor bradou e eu saí para fora. Que experiência é essa? Que experiência poderosa é essa? Esse coração de gratidão, esse coração humilde. O Rafa falou muito isso no domingo passado, o tema dele foi sobre a humildade. Que humildade desta casa, um ambiente totalmente sem nenhuma reserva. Enquanto Lázaro estava à mesa, Marta estava servindo, enquanto isso Maria pegou um frasco e começou a ungir Jesus. Um ambiente de devoção, um ambiente de generosidade, um ambiente onde não havia nenhuma reserva. O perfume já tomou, o próprio João, ele fala com detalhes, ele diz, e a casa encheu-se da fragrância do perfume. A casa estava totalmente repleta. Jesus era bem-vindo neste lugar, irmãos. Jesus estava sendo honrado nesse lugar. Jesus estava tendo a primazia neste lugar. Porque não se trata do lugar, irmãos, se trata do coração. Se trata do coração de fato de que experimentou algo novo. Se trata de um coração de que estava numa situação, saiu dessa situação e agora recebeu vida de Cristo. E agora está dando uma resposta para Ele, e agora está se entregando para Ele, e agora está sendo generoso diante dEle. E essa família, Marta, Maria, Lázaro, uma família profética, uma família que ungindo os pés, porque sabia que Jesus iria para Jerusalém, e sabia que estava chegando a sua hora, e profeticamente ela pegou esse nardo puro e começou a ungir os pés de Jesus. Então você percebe, irmãos, que o ambiente estava totalmente gostoso. O ambiente estava, porque um experimentou a ressurreição, um experimentou vida de Deus, a outra ela estava servindo como uma forma de generosidade, a outra estava totalmente entregando tudo que tinha, sem nenhuma reserva. Eu vou separar um pouquinho aqui, não, eu vou entregar tudo, porque Ele merece. Seja honrado, Jesus, seja reverenciado, Jesus. Irmãos, eu não sei o que você pensa, mas para mim o ambiente ele está totalmente lindo, gostoso. Jesus se sente à vontade de estar nesse ambiente. Mas por incrível que pareça, irmãos, nesse mesmo ambiente é possível acontecer algumas coisas que não tem de se pensar. No verso 4 diz, mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. A pergunta que eu faço é possível, irmãos, estarmos num ambiente onde a presença do Senhor ela é centralizada, onde a presença do Senhor ela é honrada, haver alguma objeção? Sim. Olha aqui que Judas, diante do movimento, diante do ambiente, diante do que o Espírito estava gerando ali, generosidade, amor, devoção, mesa, por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Parece lindo, né, irmãos?
Parece bonito, parece que, uau, que discernimento. É possível, irmãos, estarmos num ambiente, mas nós termos comportamentos de objeção, de achar, por que está sendo feito isso? Será que isso é correto? E quando Judas faz essa objeção, eu fiquei lembrando de Davi. Davi, quando estava trazendo a arca, vamos ler rapidinho esse texto, 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 16, eu vou pular alguns textos. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Vamos para o verso 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, que estava na janela, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado, pois essas escravas que você mencionou, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu fiquei pensando sobre isso, porque Mical, ela não estava participando daquele ambiente também. Mical estava na janela, observando, ao invés de celebrar a presença do Senhor, ao invés de poder se entrar nesse rio, nessa graça que estava sendo liberada, mas ficou na janela, desprezando no coração. Há sim possibilidade de haver objeção no ambiente onde a presença do Senhor está sendo honrada. Há sim possibilidade de haver algum pensamento, algum julgamento. E Davi disse: eu vou me rebaixar quantas vezes for necessário, eu vou me humilhar quantas vezes necessário, porque é por causa da presença do Senhor Jesus. É por causa da presença do Senhor Jesus. Queridos, voltando para João, Jesus, ele observando esse comportamento de Judas, o Senhor Jesus respondeu: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. O Senhor saiu em defesa daquele ambiente, o Senhor saiu em defesa daquela mulher de Maria, porque o ambiente era para ele, o ambiente não era para o homem, o ambiente não era para o homem, suas objeções, os seus pensamentos. Muito pelo contrário, nesse ambiente nós precisamos nos render. Nesse ambiente nós precisamos colocar o nosso coração exposto. Nós precisamos honrar aquele que está sendo adorado. Esse é o jantar. Jesus era bem-vindo nesse lugar.
Jesus estava sendo honrado neste lugar. E a Bíblia relata, continuando, dizendo que, enquanto isso, grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Lázaro foi tocado, a família, a casa foi tocada. E isso estava sendo algo que estava trazendo uma curiosidade, um desejo de querer saber, um desejo de querer ouvir, não somente por causa de Jesus agora, mas também através do que Jesus fez na vida de Lázaro. Então as vidas estavam chegando, mas em contrapartida, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para poder matar Lázaro também, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus, muitos estavam se afastando do sistema de religiosidade, do sistema de sequidão, do sistema de frieza, do sistema onde operava a lei e não a graça de Deus. O que isso está falando para nós, irmãos? Somente quem experimenta da ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, somente quem deixa ser tocado, irmãos, é que pode ser um canal do Senhor Jesus, irmãos. Lázaro estava morto, irmãos. Lázaro ressuscitou, então é como o próprio apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então um cara que está morto, irmãos, para a religião, um homem que é tocado e que morre para as suas vontades e que morre para os seus pensamentos, não tem mais objeção, irmãos. Não tem mais objeção. Judas estava fazendo a sua objeção porque ele estava vivo ainda. Ele ainda não experimentou da ressurreição. Ele ainda não tinha sido tocado. Mesmo andando com Jesus, mesmo estando naquele ambiente, mas não tinha experimentado ainda do toque da ressurreição. Então, quando não se experimenta a ressurreição, há objeções, há julgamentos, aparentemente demonstra um zelo, aparentemente demonstra que espiritualidade, mas o coração, o próprio João, ele relata isso, ele falou isso não porque ele tinha alguma preocupação, mas é porque ele era ladrão. E por causa desse testemunho da vida de Lázaro, irmãos, muitos estavam se afastando, muitos estavam se chegando, muitos estavam querendo beber dessas águas que estavam fluindo de Lázaro, dessa casa, porque essa casa recebeu um toque do Senhor, essa casa recebeu uma manifestação surreal da ressurreição. E por isso o Senhor estava sendo engrandecido. Então por isso o Senhor estava sendo honrado. Vamos comigo para Lucas, queridos, porque agora eu quero fazer você entender um outro tipo de jantar. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Com suas lágrimas aos seus pés, chorando
começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem. Disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Você percebe a diferença dos dois ambientes, irmãos? Está claro a diferença? Um ambiente, um jantar totalmente focado nele, honrando ele, generosidade a ele, amor a ele, devoção a ele, humildade a ele. E outro ambiente, um ambiente totalmente com objeções também. Eu, meditando nesse texto, eu fico analisando que essa mulher, ela não foi convidada, irmãos. Ela não foi convidada para estar nesse jantar. Mas ela, sabendo que Jesus estava naquele lugar, pois para adorar ao Senhor não tem hora marcada, não é dependente de lugar, é uma atitude que eu tenho que ter. E ela chegou aos pés de Jesus, e Jesus já tinha sentado à mesa ali. Não tem diferença, irmãos, porque eu fico pensando, como se trata da mesma cultura, talvez o mesmo alimento que estava na mesa de Lázaro, de Marta e Maria, era o mesmo que estava na mesa de Simão, era o mesmo ingrediente. Mas o que faz a diferença desses dois jantares? Não é o que estava sobre a mesa, mas era o coração. Mas era o coração, e é a quem deveria receber a honra, quem deveria receber a glória. Então eu acredito que nesse momento, como Simão, esse fariseu, porque o fariseu em João é interessante, ele sempre vivia uma vida de competição com Jesus, manipulava o povo, porque sabia que o povo estava se achegando a Jesus, o povo estava experimentando da vida. Então ele sempre agia de uma forma, chamava Jesus de mestre, chamava Jesus de rabi, que lindo, que maravilhoso, mas eles eram como venenos, queriam colocar água na doutrina de Jesus, querendo misturar, querendo trazer distorcendo aquilo que Jesus manipulava, colocava medo na comunidade.
enquanto a comunidade chegava diante de Jesus, só era tocada, era transformada pelos ensinos, pelos fundamentos. E Jesus naquela mesa ali, irmãos, eu acredito que naquele momento que Simão, ele falou, se ele soubesse quem está tocando ele, se ele fosse profeta mesmo. Irmãos, eu acredito que naquele momento, Jesus ele perdeu a fome daquela mesa. Jesus eu acredito, isso é minha mente, com o alimento ali, ele deixou o alimento do lado. Eu não estou sendo honrado nesse lugar, eu não estou sendo bem-vindo. Simão está muito vivo, Simão está muito vivo. Quem sou eu, quem somos nós, querido, para poder julgar e dizer, se fosse profeta mesmo? E o próprio Mateus disse, quem recebeu um profeta na qualidade de profeta? E eu pergunto, ele recebeu alguma coisa, irmãos? Porque não honrou o ofício de Jesus, não honrou a medida de Jesus. Irmão, Jesus perdeu a fome, o desejo de estar naquela mesa, e está totalmente focado naquela mulher que estava honrando, que estava verdadeiramente dando uma lição para Simão, e dizendo, olha, é dessa forma. Mas irmãos, somente quem experimentou da ressurreição é que não faz nenhuma objeção no ambiente, irmãos. Somente quem entendeu que de fato estava nos seus delitos e pecados, estava numa miséria. É como o André e o Rafa foi falando sobre a questão das talhas. Precisava se esvaziar, precisava ser desintoxicado da religiosidade, precisava ser desintoxicado dos equívocos, dos achismos, de achar que sabe, não sabemos nada. O próprio apóstolo Paulo, o fariseu, disse, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Oh irmãos, somente quem entendeu, somente quem passou pela a ressurreição de Jesus Cristo, é que não tem nenhum tipo de julgamento, mas simplesmente um coração de humildade, como o Rafa falou no domingo passado, com um coração humilde para poder aprender, para poder agora honrar, dizendo que agora eu não sou mais o centro, Cristo é o centro agora. Eu não sou o protagonista de alguma coisa, Cristo é o protagonista, Cristo é o centro, Cristo é a base, Cristo é o fundamento. É Ele que tem que ser honrado, irmãos. E os nossos corações precisam estar totalmente quebrantados. Os nossos corações precisam estar totalmente vulneráveis, com o coração de honrá-lo, com o coração de dizer, Senhor, o Senhor tirou a água e botou vinho dentro de mim, Senhor. O Senhor transformou a água em vinho dentro de mim, Senhor. Senhor, não foi pouca coisa que aconteceu na minha vida não, Senhor. Não foi pouca coisa que aconteceu na minha vida não. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou o meu destino, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, irmãos, só quem experimenta da ressurreição, aonde o Senhor tira tudo de você, irmãos, aonde o Senhor abandona tudo, dizendo, isso aqui é como esterco, isso aqui não serve para nada, eu sou tudo que você precisa. Quem somos nós nesses dois jantares, irmãos? Somos daqueles que não experimentou a ressurreição, e por isso nós achamos que sabemos alguma coisa, e por isso nós queremos ensinar o Senhor a ser alguma coisa. Quem foi o conselheiro dele? Ninguém, irmãos. Ou nós somos daqueles que de fato experimentou a ressurreição
E agora eu não tenho mais nada, eu só tenho Ele agora no centro. Eu vou preparar um jantar, mas não é questão de comida, agora é o meu coração totalmente dilatado para Ele. É agora o meu coração agora jogado para Ele. Pode tocar o meu coração, Senhor. Pode ferir o meu coração, Senhor. Pode circuncidar o meu coração, Senhor, porque o meu coração é Teu. Eu quero cooperar com o Teu reino. Eu quero cooperar com a Tua vontade, Senhor. Por que muitas pessoas chegaram a Lázaro? Porque, querido, as pessoas só podem se chegar a nós, só se encontrar em você um homem morto, que experimentou, que passou pela ressurreição. Enquanto tiver algo vivo dentro de nós, não tem como ser uma testemunha de Cristo. Não tem como, irmãos. Tem que morrer, tem que deixar ser ferido, tem que deixar ser tocado pelo Senhor, para que assim, não importa que se sistemas religiosos venham querer perseguir alguma coisa, não, quem está morto não precisa falar mais nada. Quem está num lugar de julgamento não precisa provar alguma coisa, não precisa provar nada. Senta-se, ouve, se sujeita. É como o apóstolo Paulo mesmo disse, sofre o dano, porque está morto, porque agora de fato experimentou, como o apóstolo Paulo disse, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Colossenses também diz, se fosse ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Irmãos, tem que mudar alguma coisa aqui dentro, tem que mudar por dentro, não é por fora, é por dentro. Se foi ressuscitado, se aquilo que estava morto o Senhor arrancou, tirou e trouxe vida, agora o coração, agora a motivação é Ele, agora o coração é Ele. E essa é a minha pergunta que eu faço, querido: quem somos nós nesses dois jantares? Se coloque de pé nesse momento, querido. Por favor. Quem somos nós nesses dois jantares, irmãos? Que jantar nós estamos preparando para Ele? Nas nossas relações, nas nossas comunhões, porque não se trata de... Porque se numa casa tem pão, na outra casa também tem pão, na outra casa tem um mexidinho, na outra casa tem... Não se trata de comida, irmãos, se trata do coração ali dentro, na mesa. Quem somos nós, irmãos? Meus irmãos, essa palavra, ela faz um paralelo entre dois ambientes onde aparentemente se tem as mesmas circunstâncias, como disse o pastor Clebinho, é a mesma comida. No ambiente de Simão fariseu, inclusive, o texto vai dizer que Jesus é convidado, mas no ambiente de João 12, Jesus vai para Betânia, é a iniciativa dele ir. Não há nem necessariamente um convite formal, mas indo à casa dos seus amigos, lá eles têm a gratidão de lhe preparar um jantar. Mas como o pastor Clebinho enfatizou para nós aqui, a diferença entre as duas casas ou os dois jantares é que em Betânia, um homem que estivera morto preparou um jantar para Jesus. Lázaro que estivera morto, sabe o que é isso? Jesus, a gente quer celebrar o fato de você ter me arrancado daquele sepulcro. Está todo mundo aqui preparando para você um jantar. E aí quando um estranho aparece querendo botar água na festa, Jesus fala: shh, não seja diferente deles não atrapalha, tá bonito demais essa janta. Agora na casa do fariseu, Jesus é formalmente convidado. Há muitos ambientes dizendo: Deus está aqui. Mas o que fazem nesses ambientes colocam o Senhor para fora dele. Há muitas coisas em nossa casa que Deus está, pelo compromisso que tem com a sua própria palavra, pastor,
mas nós o colocamos para fora, com atitudes desonrosas. O texto que lemos agora de Lucas 7 diz que o jantar de Simão fariseu era para Jesus porque ele foi convidado. Só que o convidado não teve água nas mãos, água nos pés, azeite na cabeça e não recebeu o beijo. Esse jantar era para Jesus mesmo? Ou Simão só queria aproveitar o hype e colocar dentro de casa quem era o famoso da época? O que Jesus é para nós? A pessoa que nós usamos para alcançar o nosso melhor ponto de visibilidade? É o cara que eu chamo para dentro da minha casa para realizar os meus sonhos, me tornar visto pela sociedade? Ou Jesus é aquele que me encontrou quando eu era morto? Por isso, talvez não tenha feito sentido, mas eu quero reforçar antes do pastor Clebinho orar por nós. Simão estava vivo demais. Irmãos, só pode celebrar um jantar em Betânia quem já morreu. Eu me lembro quando Jesus me achou, porque foi Ele quem me achou. Morto não anda, não tem como eu ter achado Ele. Foi Ele quem me achou, numa noite de quarta-feira, há mais de 20 anos, e disse: Rafael, vem para fora. Foi assim que Jesus me contou, Clebinho. Quero jantar com Jesus com você nessa noite. Estou chamando de noite porque é sobre jantar. Você sabe que é dia. Bora jantar? O pastor quer orar por nós. Se o seu coração tem sido Simão, essa é uma boa oportunidade de você se embrenhar com a mulher pecadora, lavar os pés dele e deixar que o azeite dela batize você de humildade. Mulheres pecadoras transformam as casas de Simãos. Onde está o pecador que precisa ser afetado nessa manhã? Você que reconhece que precisa ser cheio de novo de alegria, de gratidão, de humildade, de um coração que reconhece: oh Jesus, eu estou vivo demais, eu preciso morrer, sabe? Eu preciso morrer porque me falta gratidão em tanta coisa. Eu acho que eu sou bom, eu acho que tem coisas que as pessoas me falam que eu penso: não, isso eu já sei, como o pastor Clebinho disse, eu já entendi tudo isso aí. Não entendi não, Senhor. Se eu tivesse entendido, eu era humilde diante de você, te agradecendo pela sua bondade, e não arrotando na mesa todas as coisas que eu conheço. Se você precisa que o óleo da pecadora constrange o seu coração, essa é a manhã para isso. O pastor quer orar por nós. Há mais alguém que quer se arrepender de posturas, pensamentos, compreensões que não são de quem de fato honra Jesus, mas são de quem usa Jesus para si mesmo? O Senhor hoje está nos dando uma belíssima oportunidade. E hoje quem lavou os nossos pés, ou melhor, quem está lavando a nossa alma, né, de toda sujeira de arrogância, é você, meu amigo. Que as suas lágrimas nos banhem. Ore por nós. Nos rendemos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã, Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã, Jesus. Muito obrigado pelo Teu sondar o nosso coração nesta manhã, Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor Deus, a Tua vida, Senhor. Mas nós queremos colocar diante de Você, Senhor, aquilo que ainda está vivo dentro de nós. A Tua palavra, ela é fogo, Senhor. Então queima, Senhor. Queima o nosso coração, Senhor. Queremos que o nosso coração queime, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, caminhar, Senhor, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu. A vida que eu vivia na carne, eu vivo agora pela fé. Não é mérito mais, não é meu nome mais. Eu não quero protagonista mais, eu quero Cristo agora.
Eu quero a verdade, eu quero água, eu quero vida, eu quero beber dessa fonte, água da rocha. Eu quero comer do pão. Oh, rakatarabalaba xandaramanagandaramanagandarabas. Recanturianderebalaba surianderebalaba xaramanagandarabas. Senhor, nós entregamos tudo nesta manhã, Senhor. Nós entregamos tudo nesta manhã, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, até o pouco, Senhor, que nós achamos que sabemos. Nós entregamos tudo no teu altar, Senhor. Nós entregamos, Senhor. Nós entregamos os títulos, nós entregamos o ministério, nós entregamos a nossa família, nós entregamos, queremos que a nossa casa experimenta da tua ressurreição, experimenta de algo novo, Senhor, para podermos, ó Deus, atrair vidas a ti, para que o óleo fresco, Senhor, para que a graça de Jesus, a virtude de Jesus, o Cristo vivo, seja manifestado, seja honrado, em qualquer ambiente que estivermos, Ele seja honrado, você seja glorificado. Tudo que fazemos, tudo que bebemos, seja qualquer coisa, será para a tua glória, não seja mais para a nossa glória, seja para a tua glória, para a tua honra. Por isso, Senhor, seja adorado. Nós nos colocamos diante de você, com esse sentimento, com esse coração. Toca em nós, Senhor, toca em nós, Senhor. Nós não temos objeções, Senhor. Toca em nós, mostra-nos. Vem com o teu colírio, abre os nossos olhos para enxergar. Queremos olhos, ó Deus, abre os nossos olhos. O colírio que você disse para nós podermos enxergar. Para assim, Senhor, com humildade, para assim com reverência, te dizer: você em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você será honrado. A voz é tua, os olhos são teus, a mente é tua. Toda a movimentação é do teu Espírito. É para a tua glória, é para a tua honra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Amém, Jesus.